é segunda-feira e nós iremos começar essa semana pela atividade de Ciências da aula 2. Antes desse vídeo, a professora pediu para vocês verem um videozinho que é a dica para o assunto dessa atividade que nós faremos. Vocês viram? Se não, já pausa esse e volta lá no outro. Se vocês viram, então agora é só pegar a apostila para fazer a atividade junto com a Pro. Bora lá! Pegou a sua apostila? Agora abra na atividade de Ciências da aula 2. Está na página 32. Embaixo vocês conseguem ver o número da página. Achou? Então pegue seu lápis de escrever, porque lá no cantinho nós iremos escrever a data de hoje. E a data é dia 15/3, que é referente ao mês de março de 2021. E o dia da semana, segunda-feira. Deu tempo de copiar? Não? Então pausa o vídeo, copia e depois você coloca o play para não perder nada. Vamos fazer essa atividade juntos, seguindo o vídeo da Pro. Nessa página, vocês irão perceber que tem um assunto da atividade, principais partes de uma planta. No primeiro vídeo, vocês viram a explicação. Ela explicou certinho qual parte, cada parte tem uma função. E aqui ele irá falar novamente. O que nós vamos fazer? A Pro irá ler com vocês e vocês irão pintar ou grifar como ela irá fazer aqui. Combinado? Só que eu vou aumentar a folha para vocês verem menor, mas eu não mudei de página ainda não, tá bom? Agora a professora irá ler o conteúdo que está aí na atividade de ciências, da apostila de vocês, e vocês terão que acompanhar junto com ela. Pega um lápis amarelo, porque nós iremos destacar as informações principais que aparecem aí. Vamos começar? Principais partes de uma planta. De uma maneira geral, podemos dizer que a maioria das plantas apresenta como partes básicas a raiz, o caule e as folhas. Lembrando que as plantas são diferentes, então algumas, além das três partes, possuem flores, frutos e semente. Aí, nós iremos estudar as funções dessas três principais partes. A primeira dela é a raiz. Então, ó, já vamos pintar a palavrinha raiz, que é essa destacada. Raiz. Existem diferentes tipos de raízes e algumas nós podemos até comer. Elas são comestíveis, como, olha aí, a cenoura e a beterraba. Sim, elas são raízes e nós, ó, comemos. E tem outros exemplos também. Vamos ver a função da raiz? É a estrutura responsável por garantir a absorção. Então, ó, a absorção de água, pinta aí onde a professora está pintando, e nutrientes do solo. Então, é pela raiz que a planta bebe água e ainda recebe nutrientes. Fora isso, e também garantir que a planta se fixe no substrato. Ó, vai colocar aqui, ó, fixe no substrato. O que é o substrato? É a terra, o solo. A planta não pode sair andando, ela fica fixa. E quem segura ela no solo, nesse substrato, são as raízes. Agora vamos ver o caule. Então, existem também diferentes tipos de caule. Olha os exemplos: grandes, pequenos, grossos, mais finos. Às vezes nós pensamos que os caules, que nós também podemos chamar de tronco, é só a árvore. Não, as plantas menores também possuem caule. E qual é a função do caule ou tronco? Vamos ver? Então, pinta a primeira palavrinha caule, já de amarelo, e vamos ver. É um órgão vegetal relacionado com duas funções principais. Então, ó, tem duas funções. Quais são? Vamos pintar essas duas funções.
a condução de substâncias e a sustentação de folhas e estruturas de reprodução. Então, o caule serve para condução de substâncias, que é aqui que está escrito, procura aí e pinta. Se precisar, pausa o vídeo para você achar. E sustentação, só vai pintar a palavrinha sustentação, porque sustenta as folhas e as outras estruturas também da árvore. Então, ó, caule, condução de substâncias e sustentação. Olha aí o exemplo. É pelo caule que vai, né? A raiz pegou da raiz passou para o caule para passar para o resto das partes da plantinha, né? As plantas que têm flores, para ir até as flores, para os frutos, tudo pelo caule. Agora nós vamos para a folha. Existem vários tipos de folha. Tem as mais lisinhas, tem umas até peludinhas, umas desenhadas, umas mais redondinhas. Só que qual função ela tem para a plantinha? Vamos ver? Então, já vamos pintar a palavrinha folha aí. Pinta aí e a Pro vai ler agora o que está escrito. É uma estrutura que funciona como órgão fotossintetizante na maioria das plantas vasculares, que apresentam vasos condutores. Seu papel, no entanto, não fica restrito apenas a garantir a realização de fotossíntese. Então, ó, pinta a palavrinha fotossíntese, que é uma das funções. Só que o que falou aí nesse pedacinho? Falou que a folha, ela não só realiza a fotossíntese, ela também tem outras funções que nós vamos ver. Só que vocês lembram o que é fotossíntese? Fotossíntese nada mais é do que quando a planta pega a luz do sol através das suas folhas e transforma essa energia em alimento para ela. Então, isso é a fotossíntese, ó, alimento. Só que a folha não realiza somente isso. Ela tem outras duas funções. Vamos ver? Estando relacionado, por exemplo, com os processos de transpiração. Então, a folhinha, ela também é responsável pela transpiração da folha. Isso mesmo, a folha sua. Transpiração é o suor. Ela sua também, porque é como nós. Nós não bebemos água e quando tá muito calor nós não suamos. Ó, a folhinha também, ela bebe água e se tá muito quente ou se você coloca ela dentro de um saco, ela começa a transpirar. Então, mais uma função. Além da transpiração, ela também, ó, é responsável pela respiração. Sim, a planta respira, Pro? Sim, ela é um ser vivo, ela respira e ela respira através das folhas. Então, ó, a folha tem 3 funções: fotossíntese, que é o alimento, transpiração, né, do suor, lembra do suor, e respiração, de respirar. Não esqueçam. Mas aí, ó, vale salientar ainda que algumas folhas são diferentes e desempenham outras funções. Esse é o caso dos espinhos dos cactos. Então, ó, tem folhas que desempenham outras funções. Os espinhos do cactus, que garantem a proteção e evitam a perda excessiva de água. Olha só que interessante. Além disso, existem também as gavinhas, que garantem o suporte do vegetal. O que é a gavinha? São esses enroladinhos que aparecem em plantas normalmente trepadeiras, para elas se sustentar em outras coisas. Elas agarram, se tem um fio ou outra planta do lado, para elas conseguirem, porque elas não conseguem ficar sustentadas somente
pelo caule delas. Eita, quanta coisa nós aprendemos, hein? Ó, cada parte da planta desempenha de 2 a 3 funções, por isso que é importante nunca tirar folhas, flores, quebrar, maltratar as plantas também. Virando a folha, tem as duas questões sobre o que nós acabamos de estudar. Então, a primeira é a número 1. Agora é com você. Qual é a função da raiz? Da raiz. Marque um X na opção que responderá à pergunta. Então, tem duas opções. A primeira é garantir a absorção de água e nutrientes do solo. A segunda opção, responsável pela condução de substâncias e sustentação de folhas. Então, ó, a primeira ou a segunda resposta é a certa. Lembrando que é a função da raiz. Nós grifamos na página anterior. Então, dá uma olhada lá onde está escrita a palavrinha raiz e vê qual que é a função. 2. Desenhe uma planta e indique as principais partes. Raiz, caule e folha. Se vocês olharem na parte de cima da atividade de vocês, tem um exemplo. Raiz, ó, setinha indicando a raiz, o caule indicando o caule e a folha indicando a folha. É isso que vocês precisam desenhar nesse retângulo que tem embaixo. Desenhar a planta. Vocês podem desenhar uma árvore que fica mais fácil. Olha o exemplo da professora. E aí, o que você irá fazer? Você irá fazer uma setinha e irá escrever o quê? Raiz. Aonde está o caule, você irá fazer uma setinha bonitinha, não torta igual da Pro, e escrever caule. Na folhinha, você pode até circular e puxar uma setinha, e aí você irá escrever folha. Nada difícil. Desenhe e pintem. Não é para fazer de qualquer jeito. Então, desenhe a árvore com lápis de escrever, pinta e destaca as 3 partes principais que nós estudamos hoje. Terminado a atividade, vocês irão tirar uma foto para enviar para a professora. Pede aí para o adulto que te auxilia e envie para a professora corrigir. Todo dia, sim, é importante, porque a professora corrigindo, se você fez algo errado, ela já irá falar para você. Se só quando você entregar a apostila, a Pro irá corrigir, como eu vou avisar que você fez errado? Ela somente dará errado e pronto. Você não vai saber se errou ou não. Então, é importante enviar a foto. E agora vamos praticar os nossos conhecimentos? Que tal você olhar aí na sua casa? Observe, tem alguma planta na sua casa? Tem? Como ela é? Você já parou para observar? Não? Então aproveite a atividade de hoje e vá. Faça igual a professora. Ela acabou de filmar aqui a aula de vocês e foi dar uma olhada, porque aqui em casa tem muitas plantas. Tem um jardinzinho que é o meu, tem um jardim que é da minha mãe, que parece uma floresta, tem muitas plantas, e eu gravei. Faça como a Pro. Grave um videozinho, peça, por favor, a licença ou ajuda e mostre as plantas que você tem aí na sua casa. Vê se ela tem raiz, como é a folha, como é o caule. Se você tiver vergonha, não tem problema. Tire uma foto. Eu também tirei. Eu fiz as duas coisas. Quem quiser fazer as duas, ótimo. Bora pro desafio dessa semana? Vamos lá, então. Bora procurar aí na sua casa se tem alguma plantinha e como ela é e mostre para nós e para os seus amigos também. Combinado? Até mais. Um beijão. Desafio da semana! Aproveitei que eu terminei de gravar a aula de vocês e vim observar as plantas que tem em casa. Aqui nós temos bastante plantas. Essas são da minha mãe
E tem esta aqui, ó, que eu trouxe pra vocês, ó, a folha dela, o caule, e dá pra ver até a raiz dela ali, ó, porque o vaso dela tá muito pequeno e a raiz tá saindo, então isso significa que ela tem que trocar. Mas não é só aí que tem, não. Espera um pouquinho, tem mais. Olha aqui quantas plantas tem na minha casa. Essa aqui, ó, a folhinha dela é o boldo. Ela é uma folhinha mais peludinha. O caule já não dá pra ver a raiz porque tá dentro da terra. Tem essa que é a folhinha tão pequenininha que a minha mãe fala que é a plantinha do dinheiro. E o caule dela, ó, é bem mais fininho. Temos essa, que eu nunca vi dar flores, né? Mas a folhagem, ó, bem lisinha a folha, o caule. Aqui nós temos mais. E tem, ó, uma com flor aqui também, que é o lírio. Olha a florzinha. Minha mãe adora, tem várias nessa casa. Então, vamos lá. Aproveita agora que vocês terminaram a lição e vê se na casa de vocês tem alguma plantinha. Vai dar uma olhada para ver como, se ela tem um caule, se ela dá flores, se ela, a folhinha é pequena, é grande. Vai lá dar uma estudada, uma observada e mostra pra Pro. Se você não quiser fazer um videozinho como esse da Pro, tira uma foto, igual a professora tirou com a violeta dela, tá bom? Então, espero a de vocês.